E aí, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha, como é que vocês estão? Maravilha da natureza? O Ganso espera que sim, que você esteja bem aí, preparado para uma aula sobre queda livre e lançamento vertical. É legal estudar a queda livre e o lançamento vertical porque o equacionamento desses dois movimentos sob a ação da gravidade, eles são praticamente idênticos. Um detalhe ou outro que muda em relação à queda livre e o lançamento vertical. Vamos começar com a queda livre, então. O próprio nome, né, galera, sugere. O que é uma queda livre? A queda livre é uma queda, um movimento na vertical, livre da resistência do ar, tá? Então, esse é o nome do movimento na vertical de queda quando a resistência do ar é desprezível ou não existe, ok? Muito bem. Qual que é a jogada? Quais são as características da queda livre? Bom, como eu já disse, é um movimento na vertical onde se despreza a resistência do ar. E aí, quando se despreza a resistência do ar, nós vamos ter uma única força agindo no corpo, que é o peso, que vai promover uma aceleração constante. Quando o movimento tem a sua aceleração constante, ele é um movimento uniformemente variado, que nós já estudamos em aulas passadas, certo? Então, o movimento da queda livre nada mais é do que um movimento uniformemente variado na direção vertical. Com uma vantagem, a aceleração tem o valor da aceleração da gravidade local, do campo gravitacional local. Sempre que nós vamos fazer a análise cinemática de um movimento, a gente costuma fazer uma orientação para a trajetória. No caso, como é uma queda, costumamos orientar a trajetória de cima para baixo. Ou seja, quando o corpo cai, quando o corpo desce, a sua velocidade tem um sinal positivo, indicando que está a favor da trajetória, e a aceleração, por ser no mesmo sentido da orientação vertical e para baixo, também tem um sinal negativo. Ou, desculpa, um sinal positivo. Belezeira? Muito bem. Então, olha só. Vamos lá para algumas características discutindo-as novamente. Aqui nós temos o corpo, né? A gente vai abandonar esse corpo de uma certa altura. Não necessariamente ele é abandonado, tá? Mas, em geral, a gente costuma considerar o corpo abandonado de uma certa altura. Então, ele vai descer com um movimento uniformemente variado, orientando a trajetória para baixo, a gravidade constante, nós vamos ter uma aceleração com o sinal positivo. Belezeira? Muito bem. Vamos para algumas funções. A velocidade num movimento uniformemente variado é essa daí, V igual a V0 mais AT. Que é uma função do primeiro grau. A do espaço é aquela famosa, o sorvetão. S é igual a S0, V0T, AT quadrado sobre 2. E o famoso Torricelli, que é quando a gente não tem o tempo. Qual é a nossa missão? É pegar essas equações e adaptá-las para a direção vertical. Aonde for V, nós vamos pôr VY, por exemplo. Aonde for S, a gente vai poder pôr altura. Aonde é aceleração, a gente vai pôr a gravidade. Belezeira? Essa é a jogada. Muito bem. Feito isso, a gente pode determinar qual que é o tempo de queda a partir do repouso. Então, olha que interessante. Eu vou pegar o S0 passar para cá, fica ΔS. Como eu estou abandonando, e essa equação que nós vamos chegar só serve para quando o corpo é abandonado, nós vamos ter lá o ΔS, é o V0, que é igual a 0 vezes T. Beleza? Vai sobrar isso daqui, né? O ΔS é AT quadrado sobre 2. E no lugar do ΔS eu pus a altura que está caindo. E no lugar da aceleração eu pus mais a gravidade. E o tempo TQ é o tempo de queda. Passo 2 multiplicando, G dividindo, extrai a raiz, a gente chega com essa equação aqui do tempo de queda para o corpo abandonado. Belezeira? Aí, galera, olha que interessante. Se a gente despreza a resistência do ar,
o tempo de queda não vai depender da massa do corpo. Isso quer dizer que se você abandona dois corpos de massas diferentes de uma mesma altura, eles vão chegar juntos ao solo, ao chão. Essa experiência foi feita na Lua. Se você procurar no Google aí, experiência de Galileu feita na Lua, você vai ver um vídeo muito interessante mostrando o cara soltando um martelo e uma pena e ambos chegando juntos ao solo. É fantástico esse vídeo. Eu não vou colocar aqui para não consumir o tempo do meu vídeo, mas se você achar por bem, eu recomendo esse vídeo para vocês aí. Beleza? Bom, feito isso, nós vamos agora para o lançamento vertical. Qual é a diferença da queda livre para o lançamento vertical? A queda livre, galera, é quando o corpo cai. Pronto. O lançamento vertical, nós vamos jogar o corpo verticalmente para cima. Beleza? Quando a gente joga o corpo verticalmente para cima, nós vamos ter na subida um movimento retardado e na descida um movimento acelerado. Aí a gente vai decidir a orientação da trajetória. Eu costumo orientar a trajetória para cima, tá? Porque na subida a velocidade tem o sinal positivo e ela vai diminuindo. Chega no ponto de altura máxima, o corpo para. Só que ele não vai ficar lá parado, porque o peso está puxando ele para baixo, aí ele começa a cair, e aí na descida a velocidade é negativa. Nesse caso, a aceleração da gravidade, que é vertical e para baixo, vai ter o sinal negativo. Então, na hora que nós formos colocar naquelas mesmas equações que nós vimos lá para queda livre, a aceleração tem que vir com o sinal negativo se você orientar a trajetória para cima. Agora, se você orienta a trajetória para baixo, que eu não recomendo no lançamento vertical, a velocidade na subida é negativa, na descida é positiva e a aceleração tem o valor positivo. Beleza? Perceba que a orientação da trajetória é de extrema importância e é ela que vai impor o sinal das variáveis, velocidade e aceleração. Beleza? Na subida, velocidade vai diminuindo, movimento retardado. Na descida, a velocidade vai aumentando, movimento acelerado. Perceba que quando o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. E quando o movimento é acelerado, a velocidade e a aceleração têm sinais iguais. Isso nós já falamos lá no estudo do movimento uniformemente variado. Repetindo, tanto a queda livre quanto o lançamento vertical são movimentos uniformemente variados, aceleração constante na direção vertical. Beleza? Muito bem, vamos lá, algumas funçõezinhas, né? Eu já disse, essas equações, essas funções, elas servem tanto para o lançamento vertical quanto para a queda livre, e a aceleração pode ser mais ou menos dependendo da orientação que a gente dá para a trajetória. Não esquecendo nunca essa orientação da trajetória, ok? Bom, tem uma lei que é chamada de Lei de Galileu, que ele mostrou essa relação muito interessante. Olha que legal. Se nós pegarmos o primeiro segundo de queda, né, na Terra essa velocidade seria 10. Se você olhar esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulozinho corresponde ao ΔS de queda, que é a altura, tá? Então, num primeiro segundo, o corpo cai um quadradinho, um triângulozinho desse daqui. Se você calcular essa área aqui, seria um dezinho. Se você observar no próximo segundo, ele cai 3 dezinhos. No próximo segundo, 5 dezinhos. No próximo segundo, 7 dezinhos. Nós vamos tendo um número ímpar entre o 0 e 1, o 1 e 2, o 2 e 3, o 3 e 4. Foi assim que o Galileu percebeu uma relação do quadrado do tempo em função da queda, sacaram? É muito interessante essa parada da Lei de Galileu. Isso você pode usar em outras aplicações também. É uma progressão aritmética proporcional aos números ímpares. Esse tanto que o corpo cai no intervalo de tempo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e assim vai. Fechou? Então esse é o lançamento vertical. Na aula de hoje, queda livre, lançamento vertical. Na próxima aula, nós vamos estudar o lançamento horizontal e depois o lançamento oblíquo. Feito o jogo?
Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.